Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kathleen, esse aqui é o meu canal no YouTube, e se você quiser conhecer mais sobre mim, sobre aquilo que o Senhor tem me ensinado nessa caminhada com Ele, você pode estar entrando aqui no canal e conhecer um pouco mais dos outros vídeos que já estão aqui. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre ansiedade, espera, contentamento. Um pouquinho sobre tudo. Porque uma coisa que eu sempre fui desde pequena é uma pessoa preocupada, sabe? Eu sempre me preocupei por antecipação com as coisas. Sou muito boa em me preocupar com antecipação. Isso eu sou desde criança. Então, eu sempre fico pensando no futuro e fico me preocupando, sabe? Antecipadamente. Só que às vezes a nossa preocupação nem acontece, né? Às vezes a gente se preocupa com as coisas e as coisas nem acontecem nada. E a gente fica ali só se preocupando e perdendo a paz, perdendo a tranquilidade à toa. E eu estava assim essas últimas semanas. Eu estava preocupada, estava ansiosa, pensando muito sobre o futuro. E aí eu pensei assim, eu não posso viver assim. Não posso ficar com essa ansiedade, não tem como, é insustentável ficar vivendo ansiosa, com aflições, essas coisas. Eu não quero viver assim. Eu sei que o Senhor não me chama para viver assim também. E aí eu pensei, eu tenho que encontrar no Senhor, em Deus, uma forma, entender, né? Buscar entender alguma coisa que eu não estou entendendo ainda. Porque o Senhor fala que nele a gente descansa. E quando a gente está nele, a gente descansa. E que a gente não tem que ficar se preocupando, né? E eu fiquei assim, o Senhor nos chama para descansar, então eu preciso descansar. E eu tenho que. O que está acontecendo, sabe? Fiquei olhando pro meu coração e comecei a pensar o que está acontecendo que eu não estou descansando, né? E nisso de ficar pensando, analisando, orando e vendo, né, o que está acontecendo dentro de mim, olhando para o meu próprio coração, eu fui chegando a algumas conclusões. Mas antes de eu falar, né, mais sobre elas, eu queria ligar uma linha de raciocínio com vocês. Que é, por exemplo, assim, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, é porque aquela coisa é importante, né? Realmente a gente não vai ficar se preocupando com uma coisa que não é importante para nós. E quando uma coisa ela é importante a ponto da gente ficar preocupado, né? Seja o futuro, seja qualquer outra coisa, significa que existe uma expectativa em cima disso, né? Em cima de que isso aconteça, em cima de que isso se resolva. E com essa expectativa, automaticamente é gerado um senso de satisfação, né? Se aquilo acontecer conforme a gente imagina, conforme a gente quer, então a gente vai estar satisfeito, a gente vai estar feliz, digamos assim, né? Vai estar contente porque aquilo foi resolvido ou porque aquilo aconteceu da maneira que a gente queria. E do contrário, se não acontece, a gente fica mal, a gente fica chateado. Mas uma coisa que eu tenho escutado muito ultimamente e tenho tentado buscar viver, sabe? É o contentamento e também a satisfação em Cristo, que Ele seja o suficiente para minha vida. Não preciso de mais nada além dele. E aí, nessa busca por entender como o Senhor é suficiente para mim, como assim, né? Porque às vezes a gente escuta, ah, Cristo é suficiente. E Ele é suficiente realmente, mas a gente às vezes não sente que Ele é suficiente, ou Ele ainda não é suficiente para o nosso coração. Então, eu comecei a pensar, ok, o que fazer, sabe? Como organizar isso aqui dentro. E então, quando eu percebi que eu andava ansiosa, aflita com o futuro, pelo futuro, né? Naquela coisa, com medo às vezes também do que poderia ser, se não acontecesse, e se desse errado, e se eu perdesse, ou se alguma coisa assim, sabe? E a gente começa a pensar, e se não for como eu espero, né? O que eu vou fazer? E aí é que tá, sabe? É nessas coisas que, sendo como a gente quer ou não sendo como a gente quer, a gente tem que entender que o Senhor continua sendo soberano, né? E começando do princípio que nós colocamos a nossa confiança em Deus e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, por que nós nos preocupamos tanto com o futuro ou se as coisas vão dar certo ou vão dar errado, sabe? É uma preocupação
a gente tem uma preocupação e uma expectativa sobre as coisas, se elas derem certo, se derem errado, e a gente fica pensando o que a gente vai fazer, e a gente para de viver o hoje, sabe? A gente se desliga do que tá acontecendo agora, sabe? E isso é muito ruim, porque no momento em que a gente vive pensando no futuro e naquela expectativa, a gente para de aproveitar o que a gente tem aqui. E no momento que a gente para de aproveitar o que a gente tem aqui, é muito fácil a gente não estar contente, sabe? Ou a gente não estar conseguindo prestar atenção naquilo que o Senhor está nos ensinando hoje, naquilo que Ele deseja para a nossa vida hoje. E é muito fácil a gente, quando não está conseguindo viver o hoje, vive pensando no futuro, a gente não conseguir estar satisfeito no hoje, não conseguir estar encontrando alegria ou contentamento no que a gente está vivendo. Por causa que a gente fica olhando mais para as coisas ruins e para aquilo que não foi realizado ainda do que aquilo que já está sendo realizado, sabe? Ou daquilo que a gente já realizou. Às vezes eu me pego numa cobrança ou numa ansiedade daquilo que eu quero ser, ou daquilo que eu quero aprender, sabe? Me desenvolver como pessoa. E eu já queria estar lá. Só que existe um processo aqui que eu preciso caminhar, preciso aprender, preciso estudar. Então existe um processo que eu preciso viver para poder chegar lá, né? E às vezes a gente fica nessa ansiedade, só que hoje é um dia de cada vez, a gente precisa viver um dia de cada vez. Mas muito mais do que viver um dia de cada vez é entender qual a nossa estação, sabe? Qual a estação que a gente está hoje. O que o Senhor quer me ensinar nessa estação? Eu estava lendo um texto esses dias e a escritora ela usou o capítulo 3 de Eclesiastes, o versículo 1. Eu queria ler com vocês. E diz assim: há um tempo para tudo, um tempo para todo assunto debaixo do céu. Aqui na Bíblia tá assunto, né? Mas na maioria das Bíblias tá propósito, tá a palavra propósito. Então existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí o escritor de Eclesiastes ele segue, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E assim ele vai dizendo tempo de perder, tempo de buscar, tempo de chorar, tempo de sorrir, abraçar, apertar-se de abraçar. Então ele vai dando vários tempos, né? E eu conheço esse versículo, esse capítulo há muitos anos, né? Mas nesse período que eu tô vivendo e no dia que eu li, ele saltou aos meus olhos de uma maneira completamente diferente. Quando eu entendi que existe um tempo, sabe? E existe um tempo e isso significa que eu estou vivendo agora nesse tempo, sabe? Eu não estou atrasada nem adiantada. Eu estou vivendo agora o tempo que o Senhor deseja para minha vida, na estação que Ele quer para minha vida. E então eu preciso focar agora no o que eu devo fazer com o que eu tenho agora, né? O que eu devo fazer com esse tempo que o Senhor está me dando. O que Ele quer me ensinar nesse momento, sabe? Nessa estação que eu estou vivendo, que essa estação está exigindo de mim, sabe? E aprender o que o Senhor deseja que eu aprenda aqui, para mim poder ir para os outros, para o próximo tempo. E também descansar, sabe? Descansar que quando esse tempo aqui acabar e começar outra estação na minha vida, o Senhor vai estar lá, o Senhor vai me ensinar e é Ele que vai fazer essas transições de tempo, sabe? No momento que for certo, conforme o propósito dele. Como dizem Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo seus propósitos. Então, o que eu estou vivendo hoje, tá? É para me ensinar algo. Então, o que o Senhor deseja me ensinar hoje, sabe? O que eu devo fazer nesse momento que eu estou vivendo? Qual é a minha responsabilidade aqui e agora, sabe? E o futuro, se der certo, aquelas coisas que eu desejo, se derem errado, se for completamente diferente, o Senhor é soberano sobre todas essas coisas, sabe? Porque o mais importante é que nós estejamos com Ele. E Ele deseja relacionamento conosco e o propósito da nossa vida é estar com Ele. É viver as boas novas de Cristo e nos tornarmos semelhantes a Ele. E em todas as estações o Senhor estará nos ensinando a sermos mais semelhantes a Cristo. Então, seja no hoje, seja no futuro, o que já passou, o que importa é que a gente viva um dia de cada vez e aprenda com o Senhor no que a gente está vivendo hoje, sabe? E não ande ansioso por causa do futuro, se vai dar certo, se vai dar errado. O Senhor é soberano e nós precisamos confiar nisso, sabe? E então eu tava pensando sobre essas coisas e eu tava entendendo que existe um tempo e eu não tenho que
ter pressa de mudar esse tempo que eu estou vivendo, a estação que eu estou vivendo. O Senhor sabe o momento certo de mudar a minha estação, de mudar o tempo, das coisas que eu desejo acontecerem ou não acontecerem, porque o Senhor sabe o que é o melhor para mim, sabe o que é o melhor para você. E então, pensando sobre isso, eu preciso focar no aqui, no agora e descansar no Senhor, sabe? Outra coisa que eu tenho aprendido também, que tenho buscado viver, né, com contentamento no meu coração, é que a vida ela nunca vai ser 100% boa, né? Por mais que a gente realize o que a gente deseja ou coisas boas estejam acontecendo conosco, ainda assim vai haver dificuldade no meio. Ainda assim vai ver as coisas ruins. Assim como a gente vai vivendo coisas majoritariamente ruins, ainda vai haver coisas boas dentro, sabe? A vida, ela não é boa ou ruim. É a vida, sabe? É uma mistura. É o bom e o ruim junto ao mesmo tempo. Então, a gente tem que aprender a ver o bom, né? E o que o Senhor quer de nós hoje, o que o Senhor deseja nos ensinar, porque em todo o tempo, todos os nossos dias, o Senhor sabe todas as coisas. E um dia eu recebi um bilhetinho, foi bem numa estação que eu tava mudando de cidade. E eu recebi de uma menininha, uma adolescente assim, ela não sabia de nada, ela tava fazendo cartãozinhos e entregando para as pessoas aleatoriamente, sabe? E ela me entregou um cartão e no cartão dizia assim: o dono do tempo sabe a hora certa de mudar a sua história. E eu estava vivendo exatamente uma transição de uma mudança de cidade que tinha chegado assim de repente para mim, sabe? Eu não estava muito contente com essa mudança, mas ao mesmo tempo eu entendia que o Senhor desejava isso. E eu recebi bem nesse período, sabe? No mesmo mês ali. Acho que foi dias antes da viagem, da mudança. E o Senhor é dono do tempo, ele sabe a hora certa de mudar a nossa história, sabe? Então, encontrar contentamento, alegria no hoje, entender o que o Senhor deseja nos ensinar e descansar nele, sabe? Sem ficar ansioso pelo futuro, se as coisas vão dar certo ou vão dar errado. Isso não importa, o que importa é que nós estejamos com o Senhor e Ele seja suficiente no nosso coração. Que o nosso coração, ele encontre descanso e entenda a suficiência de Cristo, sabe? Que a nossa expectativa não pode estar no lugar de se as coisas acontecerem, vou ser feliz ou não vou ser feliz. A nossa alegria tem que estar no Senhor, sabe? O nosso contentamento. Porque a gente nunca vai estar 100% feliz. A gente vai passar a próxima estação e mesmo que seja tudo aquilo que a gente sonhou, ainda vai haver coisas ruins, ainda vai ter dificuldades sendo vividas. Então, se a nossa satisfação e expectativa estiver naquelas coisas, nossos sonhos, nossos desejos, e se as coisas não acontecerem ou não forem exatamente como a gente imaginou que seriam, ou a gente estiver vivendo essas coisas que a gente sonhou com outras coisas ruins ao mesmo tempo, a gente nunca vai encontrar uma satisfação plena, então a gente nunca vai encontrar uma vida feliz 100%. E se a gente não encontrar uma vida feliz, a gente corre o grande risco de viver a vida infeliz e não conseguir aproveitar e ver as alegrias que nós temos no hoje, sabe? Aquilo que o Senhor quer nos ensinar e as coisas boas que já nós temos hoje, aquilo que o Senhor já nos deu e o que nós faremos com isso. Estou lendo um livro sobre espera e eu queria ler essa partezinha aqui com vocês, olha. John Mark Comer disse: quanto mais presente nós estivermos no momento, mais gratos seremos pelo que ele é e mais hábeis a experienciar a alegria. Frequentemente prometemos entregar a Deus o nosso futuro, com muita serenidade e uma virtude heróica. Mas é fácil entregarmos o futuro a Deus pelo simples fato de que nós não o temos. Tudo que nós temos é o presente, o aqui e o agora, este momento, esta dor, esta alegria, esta gratidão e esta rendição. E quanto mais momentos nós, lenta e agradecidamente, entregarmos a Deus, mais experimentamos a sua alegria. E é isso, nós temos o agora. O presente e o agora é o que nós temos, sabe? Essa dor, essa alegria.
esse momento nós precisamos entregar esse presente a Deus, sabe? E outra coisa também, que esse tá escrito no livro As Primeiras 4 Estações, da Fernanda Witwiski. Não sei se falei certo. Um coração descontente verá a vida como um grande videogame, torcendo pela próxima fase. E um coração grato não deixará de enxergar a realidade, mas entenderá o real propósito dela com alegria. Então, é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês, deixar essas reflexões e convidar você a desfrutar do presente, do hoje, a entender o que o Senhor deseja de você nesse momento, nessa estação que você está vivendo, o que o Senhor deseja te ensinar, para que você também possa alcançar as próximas fases da sua vida, as próximas estações, e alcançar elas com a maturidade que o Senhor deseja, para poder te entregar aquilo que já é seu, né? Porque uma coisa que eu tenho aprendido também sobre a espera é que a gente quer muito que as coisas aconteçam, que o futuro chegue, que a gente faça a próxima fase, né? Mas, assim como a gente diz para os nossos filhos, espera quando a gente está cozinhando alguma coisa para eles comerem, qualquer coisa que a gente esteja fazendo para eles, que eles estejam muito afobados, porque as crianças não sabem esperar, muitas vezes também não. Mas as crianças realmente não sabem muito esperar, e a gente diz, espera o que eu tô fazendo, espera, né? E a criança fica ali naquela fobia, eu quero, mas a gente tá fazendo, a gente vai entregar, eles vão ter, só eles têm que esperar um pouquinho mais. E é a mesma coisa com a gente. A gente, Deus, né? Muitas vezes o Senhor quer nos dar, mas a gente ainda não está pronto para receber. Então, a gente precisa esperar. Não significa que Ele não está fazendo nada. Ele está trabalhando, né? Ele está trabalhando na gente, nos ensinando para que nós alcançamos aquilo que a gente deseja, aquilo que Ele quer nos dar, com maturidade. Porque uma frase que um dia o Espírito Santo falou para mim foi: viver o ministério com maturidade gera frutos duradouros e bons, sabe? Então, viver aquilo que o Senhor deseja para sua vida com maturidade vai gerar frutos, sabe? Frutos consistentes que realmente vão glorificar Ele. Então, entender o que o Senhor quer nos ensinar hoje, em todas as estações da nossa vida, porque a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai fazer até o dia que Ele volte. Então, todas as estações a gente vai estar aprendendo algo com o Senhor. E tudo isso vai estar nos levando a uma maturidade, né? Estarmos mais perto dele, a sermos mais semelhantes a ele. Às vezes a gente vai ter que estar esperando, e essa espera não significa que ele não está fazendo nada, ele está fazendo, ele está trabalhando em nós, e também ele está trabalhando em todos os cenários, né? Para organizar tudo, as pessoas, tudo se organizar, né? Porque aos poucos a gente vai vendo a vida, né? A gente olha para trás e a gente vê como um evento juntou com outro e várias coisas aconteceram, né? E hoje a gente está onde está. E é assim. E se a gente confiar e dar o controle da nossa vida ao Senhor, Ele vai estar no controle, Ele vai encaixando as peças, vai encaixando as estações, as pessoas certas, os momentos corretos. E a gente também vai sendo transformado nesse período e vai amadurecendo para que possamos desfrutar dos seus propósitos, aquilo que Ele colocar nas nossas mãos com maturidade, com cuidado, com zelo. Mas para viver o futuro com cuidado e com zelo, a gente precisa estar no presente com cuidado e com zelo também. Tá? Era isso. Um beijo, Deus abençoe e até semana que vem.